Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos dessa semana, na Praça Jerônimo Monteiro, Cachoeira Itapemirim, nesse banquinho, nesse lugar aconchegante, e com meu parceiro, Dr. Lucas Serbati. Seja bem-vindo, meu querido. O prazer é todo meu, Cida. Estou à disposição de todos os telespectadores da TV Cachoeiro, do programa Olho a Olho com Cida Campos, para poder esclarecer qualquer dúvida do tema de hoje. Dr. Lucas, e o tema de hoje é polêmico, como todos os outros que a gente aborda aqui, né? Nós vamos falar sobre multa rescisória no contrato do imóvel residencial ou comercial. Porque, olha, tem acontecido cada coisa, Dr. Lucas, absurdo, né? É verdade, Cida, porque todos nós temos um parente, um amigo, um conhecido que é o locador, o locatário, e é corrente os questionamentos judiciais ou mesmo consultas, né, dos amigos no sentido de buscar a resolução e resolver os problemas. Dr. Lucas, um exemplo. O João mora em uma casa alugada, ele paga R$700 de aluguel. Mas no contrato, o valor da multa é de R$1.800. E ele quer rescindir o contrato. Porém, ele já assinou esse contrato e não viu aquela multa, ou então resolveu assinar a si mesmo. Como que fica? Como que é cobrado? É justo cobrar R$1.800, sendo que o valor do aluguel é menor do que a multa? Bem, interessante pergunta, Cida, pelo seguinte: mensalidade, valor do aluguel, R$700, em um ano vai ser superior aos R$7.000. O que acontece? Esses 1.800 pode parecer talvez um valor aí que gira em torno de 20% sobre o valor total. Porém, é importante esclarecer a informação de que a lei de locação, ela fala que a multa ela deve ser cobrada proporcionalmente, inclusive essa palavra é expressa na lei, de acordo com os meses que ainda faltam a ser cumpridos. Citar um exemplo: 4 meses, por exemplo, que estejam faltando. Você deve pegar 1.800, divide por 12, correspondente aos 12 meses do contrato de aluguel. Com esse valor unitário, você multiplica pela quantidade de meses que ainda falta. Esse valor que será, na verdade, o valor da multa realmente. Tá? Isso é importante ressaltar porque está na lei. É uma questão formal, jurídica, que deve ser cumprida, mas usualmente não é o que a gente vê no dia a dia. E é aí que muitas pessoas acabam sendo lesionadas por uma multa que acaba excedendo os limites legais. Essa informação é muito importante, mesmo que você tenha assinado o contrato. Isso não influencia em nada, né, Dr. Lucas? Exatamente. O que acontece? Apesar do contrato ser lei entre as partes, ele é questionável. São cláusulas geralmente de adesão em que o locatário acaba aceitando porque é o único imóvel que ele conseguiu. E, enfim, mesmo você tendo assinado, você pode questionar judicialmente. Isso é um direito de todo mundo e, inclusive, a lei aborda-se daqui, caso exista ausência de valor de multa no contrato, o juiz, de forma equânime, igual, irá analisar qual será o valor adequado à cobrança dessa multa. Sendo abusiva, o juiz pode realmente reduzi-la, conforme a realidade social de locador e locatário. Se não tiver, o próprio juiz arbitra um valor compatível com a situação. Então você que está passando por isso, ou que de repente você não sabe que tem esse direito, você também proprietário do imóvel, às vezes você não sabe, e aí você coloca uma multa de acordo com o que você pensa. Não é bem assim. Então procura se informar, assista essa matéria, porque o Dr. Lucas deixa isso muito claro, até porque para que você possa fazer um contrato legal, direitinho, para o seu inquilino e para você também ficar resguardado futuramente. E o inquilino também, porque não está fácil para ninguém. Alugar hoje um imóvel não está fácil, Dr. Lucas. A gente vê tantas placas aí de aluga-se e vende-se que é assustador. E aí, essa dica que o senhor está deixando agora é muito importante. Exatamente, Cida, porque é um valor que não estava planejado de uma certa forma. Além disso, é um valor que não está respaldado legalmente, está lá no artigo 4º da lei do locatário, do inquilinato. Basta você consultar na internet ou mesmo na lei escrita para esclarecer e mostrar isso para o locador, porque um fator muito importante em todo o contrato é a informação. Com informação, ambas as partes sabem qual o alcance das cláusulas, o que está coberto, o que não está, justamente
para o término de um contrato desse não gerar uma demanda judicial. Doutor Lucas, às vezes um inquilino, eu quebrei aqui uma torneira, ele tem que consertar porque ele já está ali ou não? Isso é outro ponto importante, Cida, que resguarda justamente no direito à informação. É muito importante o locatário procurar o locador e esclarecer todas essas situações, principalmente incluindo cláusulas no contrato. Porque o que acontece? Pode existir despesas extraordinárias ou mesmo ordinárias de manutenção geral durante a locação, que o locador, que é o proprietário, geralmente pode não querer arcar com essa responsabilidade, argumentando que por você estar na posse direta do imóvel, você seria o responsável. Portanto, a informação é crucial nesse caso. Verifique no contrato todas as cláusulas, porque senão você pode avocar uma responsabilidade que infelizmente não seria sua, mas você terá que pagar. Se acaso, exemplo, eu mudei para um imóvel, esse imóvel está com o chão afundando, o chão quebrado, isso não é minha responsabilidade de fazer. O dono, o proprietário, tem que deixar o imóvel pronto para o inquilino morar. Eu vou fazer depois não faz e aí cobra do inquilino. Isso daí é muito sério e acontece. Quais são as dicas? Tirar foto antes de entrar? Se o proprietário falar, eu vou consertar depois, ter provas. Qual é a dica do senhor? Sim, o ideal, Cida, seria o primeiro fator, tirar foto, pega um jornal do dia, local ou de âmbito estadual ou nacional, tira foto pegando a parte da data do jornal e focando em toda a região que de alguma forma está sendo questionada. No caso, por exemplo, piso, paredes com mofo, janelas com problema no trinco e tudo mais. Nesse ponto, é o principal ponto. O segundo, testemunhas. Tente levar pelo menos umas 2 testemunhas, preferencialmente que não sejam parentes, para evitar questionamentos futuros, para que essas pessoas também possam provar e verificar que essa situação é anormal à locação. Outros fatores também são conversas através de aplicativos, WhatsApp, Telegram, e-mail, Facebook, que são formas também de você ter uma conversa e ficar registrado com o locador todos os seus questionamentos e a responsabilidade que ele assume perante você. Porque se você, infelizmente, não conseguir prova alguma, vai ficar caracterizado a partir do momento que você adentrou naquele imóvel que foi você que praticou aquele ato. Então, seria um mecanismo de você provar que já estavam presentes e que a responsabilidade é do locador. Essas dicas, elas são muito importantes para o dia a dia de cada um de nós. Assista essa matéria com muita atenção, porque isso acontece. Às vezes acontece por maldade e às vezes acontece porque a pessoa realmente não sabe. Então, assim, toda conversa é bem-vindo antes também de entrar em discussão e injustiça, né, doutor Lucas? Exatamente. A conversa, o diálogo é essencial em toda relação contratual ou extracontratual mesmo. Um outro ponto interessante, aproveitando a abordagem, por exemplo, no sul do estado existe um boom imobiliário, né, de condomínios e tudo mais. E é muito comum ficar ajustado às despesas ordinárias. Seria o quê? É a despesa realmente do condomínio, com pagamento de pessoal, iluminação, água, os cuidados externos. O problema advém, na verdade, quando surge uma despesa extraordinária. Um exemplo, digamos que toda a rede elétrica da área comum deu um problema grave, na caixa d'água, são despesas que não estavam planejadas. E aí que vem surgindo muitos questionamentos, porque o locador, na verdade, ele tenta imputar essa responsabilidade para o locatário, como que se o contrato já abordasse essas questões. Mas, infelizmente, esse, na verdade, é uma lacuna que os contratos ainda não vêm prevendo e é algo interessante a ser abordado pelo locatário para que ele não assuma mais responsabilidades além daquelas que ele já contratou. Então, quer dizer, esses eventuais, isso não pertence ao bolso de quem alugou, mas sim do proprietário. Exatamente, por isso que é interessante a abordagem e a informação, porque aí vai ficar o diálogo de quem vai ser o responsável. A dificuldade maior hoje são as lacunas desses contratos, é a avocação de quem vai ser o real responsável, porque existe um contrato firmado entre as partes, mas ele é omisso nesse ponto. É aí que acabam demandas judiciais e aí vai ficar a critério de um juiz e muitas vezes decidir de forma equânime, e que significa o quê?
para 50% ou de acordo com a responsabilidade de cada um. Então, para evitar uma demanda judicial e um aborrecimento futuro, o ideal é abordar todas as questões o máximo possível na relação contratual. Dicas importantíssimas. Doutor Lucas, muito obrigado mais uma vez, sua parceria, sua participação aqui no programa. Eu é que agradeço, Cida, poder participar e levar todos esses questionamentos que, na verdade, o programa cumpre uma função social. E, inclusive, evitando que novas demandas judiciais surjam no Poder Judiciário, que já está assoberbado, né, com a quantidade enorme de processos. E através hoje da TV Cachoeiro, do Cida, do programa Olho a Olho com Cida Campos, nós temos a oportunidade de esclarecer todas essas dúvidas. Isso é verdade. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.